Hoje nós iremos estudar a martiriologia, que é a doutrina ou o pecado. Né? A martiriologia é a combinação de duas palavras gregas, em que a martir significa erro, portanto, quando o homem peca, significa que o homem errou o alvo, e a salvação, ou a mesma coisa que a obediência a Deus. E tem um logos, que eu estudo, então, ela significa que o estudo é pecado. Em outras línguas tem variações, mas importa que a nossa língua nós conhecemos e entendemos como a doutrina que estuda o pecado. Existe, diante disso, dois homens. O homem carnal, né? E o homem espiritual. O homem carnal, ele é ser biológico, mas tem a conotação que ele está sempre ou só preocupado com as coisas da concupiscência, do desejo da carne, relacionado a partir das suas necessidades biológicas até o seu comportamento em relação ao relacionamento vertical, que é com Deus, e o horizontal em relação aos homens ou na sociedade. Os 10 mandamentos, eles separam esses deveres do homem ou obrigações na parte vertical e na parte horizontal. Há quem diga que o pecado hoje ele se estende às imperfeições das institucionais aqui na Terra, mas não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Nós estudamos aqui as fases da teologia, e numa delas nós estudamos da onde é que partiu a teologia contemporânea ou moderna, através da evolução do pietismo, do amor para o racionalismo, fundamentado na ciência, que desaguou lá na frente a teologia do progresso. Aí dizer que com a Revolução Industrial, as instituições criadas para a produção do trabalho acabou desenvolvendo esse espírito egoísta do homem, comportando pecador, e aí se preocuparam em fazer uma teologia voltada só a nível horizontal. Traz tudo para o plano carnal, mundano, secular. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja composta de homens, aqui no sentido genérico, né? De homem e mulher, de pessoas o que? Espirituais. Porque Deus disse o seguinte, que não escreveria mais as suas leis em tábuas de pedra, mas sim iria escrever no coração do homem. Hoje, quando se estuda ética, que é o relacionamento que nós devemos ter para com Deus, comportamento, e para com os homens,
no sentido da perfeição de que se espera de que um cristão seja em relação a Deus, obediente, temente a Deus, e ao mesmo tempo temente e amoroso a Deus, e assim como também ao próximo, como Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 só. Ele codificou o decálogo, resumiu em 2 mandamentos, porque do amor decorre todos os demais deveres para o homem. E Deus disse que não escreveria mais suas leis, seus mandamentos, em tábuas, dirigidas às instituições, no caso naquele tempo, era o templo, né? Os juízes desempenhavam essa orientação, o comportamento do povo judeu. E como a nossa fé e a nossa religião é de descendência judaica, nós temos todo um paradigma de onde é que se originou, né? Se originou a questão do nosso relacionamento com Deus, e como também como nós deveríamos nos comportar em relação entre si. Quando se olha só do ponto de vista secular, terreno, como a teologia do progresso, a partir da Revolução Industrial, está dizendo o seguinte, que os homens devem serem administrados diretamente pelas instituições, a partir do Estado, e as demais constituições que compõem a estrutura de uma sociedade, tornando-se a questão do nosso comportamento que devemos ter em relação à palavra de Deus e ao próprio Deus, algo que foge à questão espiritual do homem. Porque o que deve estar inscrito na palavra de Deus é do nosso coração. Não é estar escrito em leis, em regulamentos, na ética prática. Mas está inscrito a palavra de Deus a partir do primeiro princípio, que é o amor, no coração do homem. Então, pressupõe-se que o homem espiritual e o cristão, ele tem de contínuo, inscrito no coração dele, a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, fundamentada no princípio do amor, e ele não precisa estar sendo vigiado externamente por ninguém, porque no coração dele ele age como um homem espiritual que tem intimidade com Deus, com o divino, e ao mesmo tempo da divindade, o relacionamento do amor de Deus, ele exerce também no seu coração o amor para com o seu próximo. Por isso que Jesus codificou, resumiu toda a lei do Antigo Testamento em 2, a partir do decálogo em 2. Amar a Deus de todas as tuas forças, né? Todo o teu coração, e ao próximo como a si mesmo. E o que é que nós estamos fazendo hoje para entender a questão do pecado? Nós estamos decodificando, nesse sentido aqui,
saber da onde é que partiu a desobediência do homem, que levou o homem a ser imperfeito, a desobedecer a Deus e se afastar muito do seu amor e também se tornar um ser perverso. O pecado traz a perversão, degenera o ser humano. Mas quando ele se torna um homem espiritual, ele está voltado para a palavra de Deus, ele está ligado diretamente, dia a dia, o seu coração e o seu pensamento voltado para Deus e a sua palavra. Esse é o homem espiritual. O homem carnal é só para o plano desta terra, horizontal. A origem do pecado, ele veio do domínio espiritual, bem antes de ser introduzido na terra. Foi a partir de então da rebelião de Satanás, Lucifer, e um terço dos anjos que aderiram à rebelião dele contra Deus, é que introduziu, no domínio espiritual, no reino das trevas. Para depois introduzir na terra, já que ele foi vencido por Deus, e os seus anjos caídos foram vencidos, ele foi enviado, desceu para a terra para tentar e destruir a criação de Deus a partir do homem. Na passagem de Jó, primeiro, versículo 5, 3, fala que os filhos de Deus estavam reunidos e apareceu Satanás, e Deus perguntou de onde é que ele vinha, o que ele estava fazendo. Ele disse que pedia onde é a terra, passear por ela. Deus perguntou se ele tinha visto Jó. Aí ele disse: também tu deu tudo a Jó? Ele disse: pois tira tudo. Que lá eu tenho um servo meu, é homem, mas ele é um ser espiritual, é tenente a mim. Só não tira a vida dele. Satanás Duvidou. Pois deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí Jó, como resposta, não foi blasfemar contra Deus. Reconheceu que Deus tinha dado a ele e Deus poderia tirar. A origem do pecado é espiritual, foi celestial, da rebelião celestial. Depois é que foi introduzido na terra. O causador foi uma criatura espiritual, que foi Lucifer. Ele se tornou-se o que? Opositor de Deus, adversário de Deus. E Satanás significa opositor, caluniador. Caluniador. Isso, Oi. No caso aí, no tempo do Éden, essa narrativa da serpente que enganou Eva, que o Satanás ele incorporou num animal, uma serpente, Sim. né?
isso, usou a serpente. Mas por que colocar serpente? Se ela tinha um cabelinho, ó. Se ela tinha que cabejar ali. Ele usou a serpente. Porque se ele estivesse manifestado pessoalmente como um opositor de Deus, certamente poderia ser refutado pela Eva, né? Com isso, ele desceu para a terra, depois de derrotado nas regiões espirituais, para tentar a humanidade, destruir toda a criação de Deus. E o homem, o quê? É a premissa da criação de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Lembrando do que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, antropologicamente falando, porque nós temos uma parte do glorioso ser de Deus, no sentido da criação dele, do Espírito que ele nos deu, de prever, de planejar e de criar. No início, ele deixou que a administração da terra fosse feita por Adão. E deu que autoridade a ele, para ele dar nome aos animais, às coisas, e dela fazer uso, explorar e cuidar. Vamos ler aí quando o causador espiritual, que é Satanás, ou o diabo, o adversário, onde é que ele está? Vamos ler aí em Jó 1,6. Entendendo isso daqui, porque existia uma ordem proibitiva a Adão, nós vimos isso ontem. Adão não foi enganado, não, mas Eva foi enganada. Adão foi influenciado pela Eva a não obedecer essa ordem que permitiu. Aí causou a queda do homem. O homem era puro, não tinha maldade no coração. Ele não conhecia nem o mal e nem o bem. Ele era puro, não tinha essa necessidade de se diferenciar. Ele era santo. Pronto? João 6 diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. 6. Sim. Agora Romanos 16:20. Quer dizer, estava sempre presente, rodeando a terra, como hoje ainda está. Como hoje ainda está. Apesar que eles foi vencido, mas Deus deu tempo. Romanos 16, 20 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então Deus deu tempo para que isso acontecesse, mas com a intuição de providenciar a salvação do homem. As pessoas perguntam: por que Deus não resolveu isso logo?
Deus venceu Satanás e seus anjos. Mas Deus tem palavra, Deus não quebra princípio. Ele disse que iria providenciar a salvação para o homem, através de uma mulher. O pecado entrou no mundo, né? Ou através do primeiro Adão, porque Adão seguiu a mulher. Mas do filho da mulher também ele iria ressuscitar o quê? Um que pisasse cabeça de Satanás. Era o plano da salvação para o homem. Então isso requereria o projeto de Deus dentro dele, para que o homem que caiu, se degenerou no pecado, perdeu a santidade, a comunhão com Deus, viesse aquele que pudesse regenerar o homem e pisasse na cabeça de Satanás, vencendo o pecado e a morte por nós, Jesus Cristo. É como se alguém dissesse assim: eu vou deixar aqui uma grande empresa para você administrar. Você pode fazer tudo o que você quiser aqui nessa empresa. Esperando que a pessoa produzisse. E de repente, com o tempo, essa pessoa começa a dilapidar o patrimônio da empresa, jogar fora. Aí vem uma pessoa de fora e diz: olha, fulano está acabando com tudo. Aí ele, o dono, que entregou e confiou a administração da empresa, disse assim: não importa, ele quebrou o trato comigo, mas eu vou cumprir o meu trato. Queria retomar a administração e a empresa só no tempo certo. Então, como Deus tem um propósito de salvar o homem, e que tinha todo um prazo para a regeneração do homem através de Cristo Jesus, Deus respeita esse tempo. A Bíblia não diz que ele espera que o homem se arrependa e ele ainda não consumou tudo, porque ainda havia almas para ser salvas. Agora, quando chegar o tempo certo, que eu acredito que nós já estamos no início, né, das dores, quando vier o arrebatamento e depois do juízo final, aí Deus cumprirá. Porque até agora, nós, ou a humanidade, está no processo ou na oportunidade de regeneração. Ele tinha um corpo incorruptível, Adão, santo. Com o pecado, o salário do pecado é a morte, que volta para o pó. Aí entrou o que? A corrupção da carne, a degeneração, tanto espiritual como corporal do homem, biologicamente. E com a vinda de Cristo,
e o arrependimento do homem, do pecado, se reconciliando com Deus através de Cristo, aí começa o processo da regeneração. O primeiro Adão foi feito com a possibilidade de pecar, porque senão Deus não teria proibido. Ah, mas Deus queria que ele pecasse? Não, Deus sabia que ninguém ia. Atravessar na frente não ia sendo humano, né? Aí Deus disse o seguinte, que só tinha um fruto que ele não podia comer, que era o conhecimento, que ele não tinha necessidade de saber a diferença do mal comer, que ele era bom. Não precisava da alternativa dele, de escolha. Com isso, Adão desobedeceu a Deus, se tornou-se o quê? Desleal a Deus. O que Deus queria dele era lealdade. Mas como o inimigo foi desleal, introduziu na terra a deslealdade através da desobediência de Adão. Que ele não foi enganado, mas ele foi influenciado pela mulher a desobedecer e ser desleal a Deus. Aí por isso que diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus planejou para a humanidade a criação de um homem espiritual. Através da igreja do Senhor Jesus. O homem espiritual aqui é aquele que tem sede de relacionamento com Deus. É esse homem que as coisas desta vida são secundárias e crê na promessa de vida eterna, aonde em Cristo Jesus vai ser operado o que? A regeneração. Para chegar aí sim, aí o homem começou a ser constituído espiritualmente através de Jesus, o Salvador, que venceu o pecado e a morte pela humanidade, pagou um grande preço pelos nossos pecados. E aí começa o processo de regeneração, que é a santificação. Aí aqui o homem já começa a ser preparado para não pecar mais. Quando ele chegar na glorificação, terá um corpo incorruptível, então que? Regenerado, santificado, glorificado. Então, Sim. Então, a igreja de Deus, Cristo na face da terra, eu acho que é a principal missão dela, né? É a única missão dela. É preparado para não pecar mais, né? Não pecar mais. Vamos chegar à perfeição. Aqui não, né? Não, mas ao menos a gente já está. A palavra de Deus diz o seguinte: observe que o homem foi feito puro, tinha um relacionamento espiritual direto com Deus. Direto. Ele desobedeceu e caiu. Então ele começou o quê? Degenerar. Porque a morte degenera. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo
veio para corrigir, nós vimos isso ontem, e orientar, ou ser orientada por Jesus Cristo, na sua palavra, no Evangelho, e pelo próprio Espírito Santo de Deus, para buscar o processo da santificação. A salvação é um ato instantâneo. Salvação. A santificação é um processo. Que a palavra de Deus, no Evangelho, diz que aquele que começou a boa obra é fiel para consumar. A ponto de Pedro dizer o seguinte: mestre, então é impossível um homem ser salvo. Ele disse: para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Porque a obra de santificação é produto do Espírito Santo de Deus na pessoa, obra de Deus, que atua nesse homem aqui espiritual. Se falar em homem espiritual, mas ele vai fulano está morto. O camarada está vivo, tá, mas assim, o outro espiritual, isso está vivendo. Só que espiritualmente ele está totalmente distante de Deus. Está morto espiritualmente. Aí assim, esse aí é morto espiritualmente. Aí Esse aí ele- é cego espiritualmente. Ele está só aqui, ele está só aqui, nesse patamar aqui, na vida biológica e da concupiscência da carne. E a gente vive, né, é pareia, né? Só que sim, né? Pareia, mas só pareia separada. Nós somos separados. Porque o Espírito que habita em nós não é do pecado, mas é do Espírito Santo de Deus. E nele, o que habita é o Espírito da desobediência, Mas se for que falar se isso torna o aí, quê? Opositor à palavra de Deus e ao próprio Deus. Se for falar isso aí para ele, né, ele É por isso- aceita, ele é por se isso revolta. Que a palavra fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que o nosso mundo deve ser diferente desse mundo aqui, desse mundo terreno aqui. Porque o Espírito que está em nós é para a perfeição e não para o pecado. Nós marchamos para a santificação. É um processo. Vamos ler aqui Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2,16 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, a ordem era proibitiva. Deus fez o homem com a possibilidade dele pecar. E nós, como somos salvos em Cristo, nós somos constituídos em Cristo, uma nova criatura, para não pecar. Quando a gente receber a glorificação, ou na ressurreição, ou no arrebatamento, nós vamos receber o quê? Um corpo incorruptível. Então quem é santo nunca vai pecar. Quando ele conseguir a glorificação da santidade, Quando é que ele consegue? é quando Jesus vier buscar a Mas gente. enquanto não, Ou então a gente morrendo em santidade, separado do mundo, do pecado. Né? porque O crente que realmente é crente, quando ele morre,
ele tem a consciência que vai para a glória. Porque aqui, enquanto aqui a gente tiver, né, há isso grande de pecado. Né? Não, mas aí, e assim, se nós vamos. pecar, tem um advogado. Advogado. Você pode, você conhece, Porque a santificação pode dar, é um processo. É um processo. Né? A regeneração é um processo. Regenerar é o quê? É ser gerado outra vez. Só que aí a regeneração não é carnal, mas era o quê? Espiritual. Rapaz, fulano, rapaz, que cara, era um sujeito tão desmantelado, cavalheiro, não temia Deus, não respeitava a autoridade, não amava nem o pai nem a mãe. Agora tu vê o cara. Ele deixou de ser ele, o corpo? Não, mas o predicado dele, o espírito que está nele, gerou o quê? Uma outra criatura. Aí eu vou dizer assim, olha, só porque é crente, ó. Aí, ó, só porque é crente agora, ó. Só quer ser o que não é. Entendeu? Só porque é crente, ó. Porque Só isso, só isso. que a luz incomoda as trevas. A luz né? incomoda. Vamos ler aí o quê? Gênesis 2, 16, 17, já leu? E agora? Certo. Agora vamos ler Gênesis 3, 11. 3:11. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Aqui, Deus disse, olha, proibido, isso aí. Aí o que é que aconteceu? Ele deu conhecimento do bem, do bem e do mal. Né? A primeira a pecar no mundo espiritual foi Satanás no céu. Na terra, a primeira a pecar foi a mulher. Mas Adão assumiu a responsabilidade de quem ele era o cabeça de Eva, do qual ele, né, ele deveria exercer a autoridade. A autoridade no sentido aqui de obediência a Deus, ó, não. Quer dizer, uma pergunta dessa aí pode até sair com um escorregado. Escorregado quer dizer, quem pecou primeiro? Né? Adão ou Eva? Aí tudo vai para Adão. Eva, agora ele como era o cabeça, assim como Jesus é o cabeça da igreja, nós não vimos ontem, Jesus, cabeça da igreja, ou a noiva, ou o marido, ou o noivo da igreja, que é justamente ele que corrige a igreja. Nós ouvimos? Jesus corrige, ensina e corrige a igreja, que é cada um de nós. Ele é o que? O noivo. Enquanto que é o cabeça aqui, nós analisamos homem, aqui assim, aqui na terra, as gerações, Adão, cabeça, a mulher tem de Eva. Nós já vimos aqui Romanos 12, 19, não é? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, Olha só, aquela história do contrato. Deixa acontecer aí. E quando vier o meu juízo, no tempo acordado, eu farei justiça. Né?
Sim, vamos lá. Hebreus 2:14. 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Jesus se fez carne para vencer o quê? O pecado e a morte. Ele tinha que se fazer carne, pagar com o sacrifício do sangue, para vencer a degeneração que o homem é em carne, no corpo, e a própria morte, e a pior delas, que é a morte espiritual. Jesus veio vencer o quê? A morte e o pecado, para regenerar o quê? O homem. Então, o homem espiritual é aquele que tem um alinhamento com Deus e a sua palavra. Nós devemos viver, não momentos de santidade na vida espiritual aqui, mas constantemente, como a gente respira o oxigênio, nós temos que respirar a santidade de Deus, a palavra dele. Respirar no sentido da gente viver naturalmente dentro daquele plano espiritual traçado na palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo de Deus. Não que a gente tenha que apenas estar preso a um cultuamento, no sentido de temporário. Hoje é domingo, hoje tem culto, mas a vida em si, o dia a dia. Porque daí também decorrem as promessas feitas por Deus aqui para nós aqui na terra, de comer leite e mel. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente respirar com espiritualidade santa, segundo a vontade de Deus, as coisas realmente serão acrescentadas, para você nem estar preocupado. Você fica pensando, como foi que saiu isso aí de repente, né? De um minuto a outro já saiu isso aí. Vamos ler, já lemos do Hebreus, né? Romanos 12:19. Romanos 12:19. Aqui o homem está fazendo um processo inverso da degeneração do homem carnal, ele parte para o homem espiritual, na regeneração. É o caminho inverso da desobediência para a obediência. Caminho inverso. Adão foi criado com a possibilidade de desobedecer, de causar um pecado pela deslealdade. É a mesma coisa que duvidar de Deus. E para o homem hoje, em Cristo Jesus espiritual, para o processo de regeneração até a glorificação. Por isso que Jesus veio para vencer o pecado e a morte.
Jesus veio em carne com a impossibilidade de pecar, porque ele é santo. Se fez homem para pagar os nossos pecados. Um grande sacrifício dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Figura típica lá de Abraão, pai da fé, oferecendo Isaac. E Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando. Da gravidade do pecado foi a deslealdade a Deus. E o inimigo induziu a Eva e Adão consentiu também em provar do fruto proibido, conhecimento. E a consequência foi o quê? A morte. Vamos ler aí Gênesis 3, de 1 ao 5, para encerrar a aula de hoje. Gênesis 3, de 1 ao 5. Está compreensível, né, aqui o processo. O homem carnal, o homem espiritual, como foi que esse processo aconteceu, o carnal com o espiritual, da onde originou o pecado, as consequências, e ao mesmo tempo, para onde nós fomos conduzidos em Cristo Jesus para a salvação, que será a outra matéria, que é a chamada soteriologia. Mas a matéria não acabou hoje, não. O pecado não. Sim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o seu Deus tinha feito. É a resposta da minha pergunta, né? Por que ele quis a serpente? Ela era mais astuta. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do mal. Eva, do bem e do mal. Eva duvidou de Deus. Adão apenas foi desleal. Ele não foi enganado. Ele não esqueceu que havia uma proibição do conhecimento da árvore do bem, que daria conhecimento do bem e do mal. Mas ele foi desleal. Ele não ficou na obediência de Deus. Enquanto que Eva foi enganada, duvidou de Deus. Adão não duvidou, apenas desobedeceu, foi desleal. E a origem do pecado, ela é do domínio espiritual. E na terra, ao primeiro Adão, transferiu o pecado para toda a humanidade. Aí nós damos o nome do pecado que? Original. Todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus, ou da graça de Deus. Que é a glória também, porque o homem, ele era puro, ele era santo.
Ok? Próximo encontro, daremos